Legal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal chegando. Que legal que vocês estão chegando. Prazer ter vocês aqui mais uma vez. Sempre muito legal. Rodrigo chegando também, Frederico, quem mais? Thaís, tô vendo direitinho. Legal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Lembrar que sempre quem está chegando aí que pode acionar o aviãozinho aqui, se quiser chamar alguém. Vamos ver se a gente bate nosso recorde de participantes hoje. A cada live tem tido mais pessoas aqui. Então, vamos ver se a gente consegue hoje. A Flávia entrou também. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigado pela presença, pela audiência de todo mundo. Fico sempre muito feliz. Só para saber aqui, vamos começar já perguntando, né? Quem está vindo pela primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez, escreve eu aí. Mas eu acho que a maioria que eu estou vendo aqui já veio outras vezes. Quem está a primeira live? Alguém está na primeira live hoje aqui dessa série? Dessa série do marketing para dentistas? É a primeira? Quem for a primeira, fala eu aí, só para eu saber. Né? Quem está vindo pela primeira vez aqui, né? Fabião tá aí, Fábio Santana, legal. Então se alguém está pela primeira vez, só acho que ninguém está pela primeira vez, está todo mundo aqui, já está pelo menos segunda, terceira. Enfim, essa é a quarta live. Opa, Fábio está pela primeira vez. Legal, seja bem-vindo, Fabião. Nós estamos então é a quarta live dessa série que a gente está fazendo com relação ao tema do marketing para dentistas, né? do livro Marketing para Dentistas. A gente está passando então por todo o livro, não necessariamente na ordem de capítulo por capítulo, né? A gente não está indo necessariamente nessa sequência. Eu estou fazendo aqui uma releitura dele, né? Estou atualizando as informações, juntando alguns capítulos, acrescentando dados, estou fazendo uma atualização dessas informações todas, né? E passando de uma forma diferente, de uma forma mais prática, talvez, vamos dizer assim, né? Fazendo essa releitura. Então está sendo bem legal, né? Obrigado pelos feedbacks, tem muita gente me mandando mensagens, direct, e-mail, os que têm, né, meu e-mail, enfim, que estão me localizando, WhatsApp, enfim, o nosso grupo lá do Telegram. Então obrigado pelos contatos, pelas mensagens, pelos feedbacks, mensagens de incentivo, estou muito grato por tudo isso aí. Então é isso, sejam bem-vindos. Hoje no final tem um presentinho para quem estiver aqui até o final. Tem um presentinho para vocês vão gostar. Certamente vai ser bem legal aí. Josafá, 4 vezes. Esse tá em todas aqui, hein, Josafá? Valeu. Então, quem está em 4 vezes, marca 4. Quem está na quarta, né? Quem esteve já em 3 aqui, marca aí 3, 2, 1, tá? Então, quem está a primeira vez, marca 1. Quem já participou de 2, essa é a segunda, marca 2. Quem está participando dessa é a terceira da série, 3. Quem participou de 4, das 4, marca 4 aí para ter uma noção melhor aí como é que a gente está aqui. Mas pelo jeito aqui tem bastante 4 aí. Vambora então, né? Vambora. Só para relembrar, né, o motivo dessa série aqui, porque eu tô cansado, né? Cansado de ver pessoas falando de marketing de uma forma errada, falando besteira, falando tudo, né? Falando bobageira e transformando regrinhas, receitinhas de bolo, coisinhas de Instagram, como se fosse isso marketing. Isso não é marketing, a gente já explicou aqui nas outras lives, então é sobre isso que a gente fala, né? Aqui, nosso papo aqui é sobre marketing raiz, não Nutelinha, tá bom? Então a gente fala aqui da essência e depois tem as ferramentas que se pode usar, e aí eu não vou entrar muito no detalhe das ferramentas, aqui eu estou entrando nos conceitos, né? No conceito raiz mais profundo. Filipão entrou aí também, valeu Filipão. Sérgio, beleza. Tá, então é isso. E comemorando, né, também, então é por esse motivo, porque assim, já não aguento mais as pessoas falarem muita bobagem de marketing, e também pelo fato de que o livro completou na sua versão original, né, naquela capinha salmão que eu mostrei para vocês, completou 20 anos, né, o ano passado, agora o final do ano passado, então essa homenagem que eu faço à história que esse livro, o caminho que ele me levou também, tá bom? Para o pessoal que já está no grupo do Telegram, né? Então vai ter uma surpresinha, como eu falei, no final, né? E vai ser através do canal do Telegram que eu vou passar essa surpresinha, este brindezinho aí depois para vocês. Aí vocês vão, tenho certeza que curtir também. Tá? Vocês viram, deixa eu só perguntar para quem está no grupo do Telegram,
vocês viram o material já, eu estou colocando slides, um resumo de slides, embora eu não mostre slides aqui, com um resumo das nossas lives, né, com as principais frases, as principais destaques, algumas informações complementares que eu passei aqui. Vocês estão acompanhando lá? É lá que você vai ter acesso a esse material. Então, se você está ouvindo a gente aí, Costinha, valeu Costinha, tá, obrigado pela presença. Então, se você que está acompanhando aqui quer ter acesso a esse material complementar, então entra lá no grupo do Telegram. Esse grupo chama Consultório Empresa. E lá tem todo esse material, tá? Material complementar, em breve vai ter planilhas e mais um monte de outras coisas lá, tá bom? Lá a gente fica batendo um papo também, é bem legal, fico tirando dúvidas da galera, tá bem legal. É um grupo recente, né, que a gente montou agora, mas tá sendo bem gostoso participar e trocar as ideias ali com o pessoal, tá? Não sabe como entrar? Então faz o seguinte, você, assim que acabar a live, você vem aqui no perfil, na bio, né, na biografia aqui do próprio Instagram, e tem lá o link. Clica naquele link, vai abrir aquela árvore de possibilidades, e ali você tem vários contatos meus, os sites todos, mas ali tem um link que vai direto para o canal do Telegram, tá bom? O canal Consultório Empresa, o canal não, o grupo Consultório Empresa do Telegram. Muito bem, dito isso, vamos entrar no nosso tema propriamente dito, sem mais delongas, para a gente não perder mais tempo. Eu gosto de ser mais objetivo, mais direto. O nosso tema de hoje é ouvindo a voz do cliente, ouvindo a voz do cliente. Então, hoje nós vamos tratar de 2 capítulos, eu estou juntando os temas de 2 capítulos do livro. Um capítulo é o capítulo 7, que é Tenha Tudo Sob Registro, que é um capítulo bem curtinho, só para dar uma informação geral, passar uma linha de pensamento com relação a esse assunto, a importância desse assunto, e o outro capítulo, que é o capítulo 8, que fala sobre pesquisas, a importância de se ter pesquisa com o cliente, de se ter, de medir esse tipo de coisa. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, exatamente esse assunto, né? De o que fazer para trazer a voz do cliente para dentro. E trazer a voz do cliente para dentro é trazer a importância que o cliente dá para cada coisa. Então, o que significa isso é a gente interpretar aquilo que faz diferença para o nosso cliente. Então a gente vai fazer de tudo para conseguir entender o que o cliente quer, o que ele precisa, etc., e trazer a voz dele para dentro. Então esse é o tema que nós vamos tratar hoje, juntando os 2 capítulos, como eu falei, o capítulo 7 e o capítulo 8. Tá bom? Então tá, vamos lá, vamos começar pela base da base, vamos pelos primeiros fundamentos, né? Por que a gente precisa ter as informações, né? O capítulo chama Tenha Tudo Sob Registro, e por que a gente tem que registrar as informações? Porque se eu não tenho números, se eu não tenho registro, se eu não tenho dados, se eu não tenho parâmetros para olhar como que as coisas estão indo, eu não sei como eu estou. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim agora, nesse momento, você está com febre? Talvez você possa falar assim, pelos sintomas, estou ou não estou, mas se tiver, corre no hospital, que pode ser corona, hein? Ó, fica esperto. Mas enfim, como é que você saberia? Você precisa de um instrumento chamado termômetro para medir a temperatura. Então, para você saber exatamente qual a sua temperatura agora, você precisaria medir, né? Se eu te perguntar exatamente neste minuto que você está aqui me assistindo, qual é a sua glicemia? Não sabe? Então, talvez se você tenha aquele aparelhinho que vai medir na hora, você possa até fazer isso, mas o que eu estou querendo mostrar é que você não tem todos os números o tempo inteiro, mas se você tiver como medir esse número, este número pode ser muito importante, pode ser essencial para você em alguma coisa, certo? Então, como é que você vai saber se você está mal ou não em termos de glicemia? Você precisa medir. E uma vez que você mediu, a sua pressão, por exemplo, e uma vez que você mediu, você vai ver se aquele número está dentro de um parâmetro normal ou não. E se ele não estiver dentro de um parâmetro normal, vamos supor que sua pressão está muito mais alta e você não tinha nenhum sintoma, você precisa tomar alguma providência. Certo? Faz sentido para você? Então, a lógica é sempre essa. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso registrar o que acontece, eu preciso registrar os fatos, anotar as quantidades, para que eu tenha como medir, para que eu tenha algum tipo de instrumento para saber como eu estou indo. Então, perdão, o capítulo Tenha Tudo Sob Registro é assim, ele diz exatamente a importância que eu preciso ter de anotar as coisas. Então, quantos pacientes você atendeu, supondo que você na época áurea, né, alguns meses atrás, que a gente está chamando já de antigamente, né, quando o consultório estava funcionando normal, sem coronavírus nem nada e tal, quantos pacientes você atendia por dia?
quantos procedimentos você realiza, ou realizava ali, e cada pessoa da sua equipe, né? E qual o faturamento médio diário, ou faturamento semanal, como que eram as vendas, como que era o seu caixa, e por aí vai. Então, tem uma série de informações que só consegue saber se você registrou, entende? Eu preciso ter input para ter output. Se eu não coloco os dados corretos, não tenho informação. E aqui cabe um alerta, né? Você já viu a expressão preciso informatizar o consultório. Aí a pessoa quer informatizar o consultório, ela acha que informatizar o consultório é comprar computador ou ter um software. Isso é excelente, mas isso não é informatizar. Sabe o que é informatizar? Presta atenção na palavra. É ter a gestão da informação. E o que é informação? É quando eu tenho vários dados que eu coloquei dentro de alguma coisa, pode ser um caderno, se eu quiser, e eu vou combinar estes dados da forma que eu quiser para gerar algo que eu possa interpretar, que eu possa medir. E isso a gente chama de informação. Então, eu preciso de um sistema que me mostre informações para saber como eu estou. Então, eu preciso. Isso é informatizar, ok? Então, informatizar, claro, que você fazer esse cruzamento de dados todos fazendo um caderninho e papelzinho não vai fazer o menor sentido. Então, você precisaria realmente tá ali com um sistema, um software, computador, etc. Mas entende que não é ter o computador ou ter o software que é informatizar, é saber o que fazer com os números. Então tá cheio de gente que tem computador e não está informatizado. Acho que você sabe o que eu estou falando. Então a pessoa tem lá o computador, está fazendo o que? Talvez agenda, está fazendo controle de estoque, olhe lá, mas não está informatizado de fato. Ou seja, não faz a gestão baseado em números, não faz. E acho, na minha opinião, que não existe gestão sem número. Absolutamente não existe gestão sem número. Gestão sem número, para mim, chama chute. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que, né? Então, isso é gestão sem número. Gestão sem número não existe, tá? Então, para fazer gestão, né, a gente tem que ter alguma base. Para ter essa base de informação, eu preciso que os dados estejam entrados de uma forma correta. Então, primeira coisa que você precisa fazer e entender nesse quesito é assim, você precisa ter um esforço muito grande para que você, sua equipe, funcionários, colaboradores, todo mundo que trabalha na sua clínica, todos tenham a consciência de que as coisas precisam ser anotadas. Quantas pessoas ligaram, qual a fonte daquela ligação, quantas pessoas procuraram por tal e tal canal, quanto custou, né, para ter informação de quanto custou aquela chamada, por exemplo, quanto entrou, quanto saiu, porque tudo anotado. Quando você passa a ter tudo anotado, você tem condições de extrair a informação que você precisa para a gestão. Então essa é a base de tudo. E aí a gente já começa, ainda nessa base, nessa coisa introdutória, essa informação aqui, a gente vai para o pai da administração, Peter Drucker. O que diz grande Peter Drucker? Dizia, né? Já é falecido. Drucker, entre outras tantas genialidades, eu sou muito fã de Drucker. Drucker dizia o seguinte, que se você não mede alguma coisa, presta atenção, se você não mede alguma coisa, né, se você não mede essa coisa, se você não está vendo como é que está, se você não está sabendo a temperatura da coisa, se você não mede, você não entende o processo, você não entende como aquilo funciona. Se você não mede, você não entende como aquilo funciona. E se você então não entende o processo, se você não entende como aquilo funciona, você não é capaz de melhorar de uma forma efetiva. Você só vai melhorar por chute, entendeu? Ou seja, se eu quero melhorar um processo, se eu quero melhorar alguma coisa na minha clínica, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu preciso medir, tá? Então o que eu quero, vamos supor, o que você quer melhorar? Eu quero melhorar o atendimento ao cliente, né? Então tá, então você fica assim, como é que eu vou melhorar? Acho que eu vou fazer... Então você não sabe o que é melhorar. O que é a palavra melhorar para você? X, né? Então o que é melhorar? Melhorar não sei. Então se melhorar é uma figura etérea, você não sabe exatamente o que é isso, e você vai simplesmente chutar uma solução, isso não chama gestão. Não chama gestão. Então, o que é gestão? É quando eu tenho consciência sobre aquilo que eu estou fazendo, eu vou influenciar, vou tomar medidas a respeito dos recursos que eu posso adotar ou mudar, né? Ou dos processos, e saber como que eu vou medir isso, né? Então, Drucker dizia, se eu quero melhorar, por exemplo, meu processo de atendimento ao cliente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir.
Medir para saber, para entender qual que é o passo a passo desse atendimento ao cliente. Porque para melhorar, eu vou pegar um desses números, ou dois desses números, ou três desses números que fazem parte desse processo e vou melhorar um por um. Né? E assim aí começa a fazer sentido para mim. Vai sendo cada vez mais útil, né, a ação que eu faço sobre o processo. Ou seja, eu vou escolher processos relevantes e aí vou medir coisas que são relevantes. Vou dar um exemplo mais ou menos genérico aqui. Então, por exemplo, se você tem... Já vou direto para um outro assunto aqui que você vai ver que esse exemplo vai ficar até melhor. Tá bom? Você vai ver que vai ficar até melhor. Não sei se você sabe, mas um consultório odontológico, eu sei que muita gente agora fica chocada, outros falam, quando eu dou aula, as pessoas ficam, metade da turma fica, e a outra fala, é isso mesmo. Né? É assim, as pesquisas, você sabe que a nossa empresa Tomás Gestão e Marketing, a gente trabalha com pesquisa, a gente monitora o mercado. Certo? O mercado nacional inteiro. E todo ano, a gente, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, nós publicamos o Tomás Indicadores, né, que são os indicadores do ano anterior. Então, se você quiser entrar no nosso site lá no tomasmkt.com.br, vai lá na loja, não precisa se preocupar que a loja, esse material é gratuito, embora seja na loja, e você pega lá os indicadores, é um PDF, você baixa lá gratuitamente. Então, se você olhar lá, você vai descobrir, por exemplo, que um consultório deveria ter por volta de R$25 mil por cadeira, por sala, porque a gente chama de PAC, ponto de atendimento ao cliente, por mês. Então esse deveria ser o faturamento bruto, a receita bruta, na verdade, gerada por sala clínica. Tá? Na verdade, eu prefiro dizer que esse não é nem média, de verdade, ele é o piso para mim. Para mim isso é piso, é daí para cima. Tá? Então, 25 mil, né? E aí, então vamos imaginar que você está conversando comigo e você tem 3 cadeiras, tá bom? Você tem 3 cadeiras. Se você me fala que tem 3 cadeiras, na minha cabeça é mais ou menos automático eu imaginar que você deve ter entre 75 e 90 mil reais de faturamento bruto. Automático, tá? Na minha cabeça está assim, 25, 30 mil por cadeira, estou imaginando, assim. Eventualmente 60, se tiver um pouquinho mais fraco, mas se fosse 20 mil cada uma, entendeu? Ok, porque isso já é a prática de tanto ver esse tipo de número aí. Então vamos usar o número aí dos 25 por cadeira, então seria 75. Aí eu te pergunto, aí você fala, você está com 75 mil por cadeira? A pessoa fala, não estou. Então vamos pensar junto. Tem que ter 25 mil por cadeira, tá certo? A pessoa falando que não tem 25 mil por cadeira, tá bem menos, né? Então, o que pode ser? Tenta pensar comigo, qual o motivo de ser 25 mil por cadeira? Escreve aí para mim, o que você acha que seria o motivo? Por que alguém não tem 25 mil por cadeira? Escreve aí para mim, quais vocês acham que são os motivos? Vamos ver, vamos interagir um pouquinho aqui. Quais vocês acham que é o motivo de não ter 25 mil por cadeira? Eu sei que já tem vários alunos meus do MBA aí, que certamente vão até facilitar a conversa, mas aí, escreve aí para mim, rapidinho. Por quê? Vamos lá, deixa eu ver se alguém já escreveu aqui, acho que ainda não, estão entrando. Mais alguém? Não? Ninguém? Ninguém se manifesta? Ninguém se manifesta? Vamos lá. Então assim, por que alguém, vamos supor que eu estou falando que teria que ter 25 mil por cadeira lá e não tem? Então vamos lá, possibilidades. Então isso é, gestão, vamos começar a pensar. Ana Paula, poucos pacientes, isso, exatamente. Então vamos lá. Primeiro motivo, poucos pacientes, ou seja, baixa demanda. Ok? Então, se alguém me fala assim, eu não tenho CMB, por quê? Qual o motivo? Bom, um motivo é porque ela não tem paciente. Ela tem metade da agenda só, ela não tem ocupação, não tem paciente, certo? Ou seja, não tem paciente, não rola. Então tá. Então o primeiro motivo pode ser isso, né? Ou seja, não tenho paciente, não vai, né? Segundo motivo pelo qual eu não estou fazendo os 25 mil por cadeira, o que pode ser? Estava gestão deficiente, sim, tudo isso aqui é gestão. Preço baixo, alguém falou ali. Como é que é? Isso, é isso. Alguém falou, isso? Não, acha que dizer ticket, médio, baixo. Acho que é isso, ticket médio, baixo. Isso. O que significa isso? Então vamos falar. O que pode ser? Preço incorreto. Então, primeiro motivo, o que poderia ser? Bom, poderia ser porque não tenho demanda, né? Não tenho paciente. Tá. Segundo motivo poderia ser preço baixo. Então, se eu estou cobrando um valor que está incorreto, calculado de forma incorreta, ele vai me gerar um valor menor. Eu posso estar trabalhando com carga cheia, todos os pacientes lá, né? Mas não vai me dar o valor. Terceiro motivo, não saber fidelizar.
A fidelização, Luciano, a fidelização geraria, o que faria não ter talvez um movimento, mas especificamente não tem um movimento, né? Então é isso aí. Isso é o que gera não ter movimento, é um dos fatores que gera não ter movimento. Então, por que eu não faria os 25 mil cadeiras? Porque eu não tenho volume, ponto. 2, porque eu estou cobrando muito baixo. Por exemplo, atendendo só convênios ruins, não vai rolar. Ou seja, esse valor não vai chegar, tá? Terceiro motivo, baixa produtividade. O que significa isso? Que eu estou fazendo, sei lá, uma restauração a cada 3 horas, eu demoro, eu fico pintando, esculpindo e tal. Sei lá, mas eu gosto, Plínio, assim fica muito melhor. Ótimo, só que para você poder fazer em 3 horas, você teria que estar cobrando R$ 500 o negócio e não 150, entendeu? Então, baixa produtividade, assim, eu não tenho ritmo. Eu faço uma prótese em 8 sessões, o canal em 3 sessões, não dá, não dá. Então, com essa baixa produtividade, você consome muito tempo e muito material, repete as coisas, EPI de novo e tal, e aí, conclusão, seu lucro some depois completamente também, além de tudo, né? Mas enfim, se tem baixa produtividade, você não consegue vender em volume, né? O que mais que pode ser? Inadimplência, não saber cobrar, alguém falou, então, exatamente, inadimplência. Pode ser inadimplência? Pode ser que tenha agenda cheia, mas as pessoas não estão pagando, porque é o seu problema de gestão, como alguém já falou, eu não sei cobrar, eu não sei lidar com isso com a pessoa que não paga, e aí tem um baita problema com relação a esse assunto aí. E por aí vai, gente, não quero esgotar esse assunto aqui, mas obrigado aí pela interação que vocês tiveram. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você percebe que o mesmo problema não tem o paciente, né, não estou com aquele volume de... Não tem paciente não, perdão, apaga. O problema não estou ganhando o mínimo que eu deveria ganhar, ele pode ter várias razões, e pode ser talvez um pouco de cada uma dessas. Você consegue enxergar? Aí eu pergunto então para você, antes de você chutar uma solução, o que você precisa fazer? E você, profissional da saúde, você sabe que antes de qualquer solução, o que precisa ter? Diagnóstico. Diagnóstico. Então, para que serve o número? Para início de conversa, para diagnóstico, e depois para ter uma meta de resultado. Entende o que eu estou querendo dizer? Por que eu tenho que ter tudo sob registro? Então, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho muita ocupação. Aí eu vou perguntar, quanto tem de ocupação então? Então vamos imaginar que você tem que ter 25 mil por cadeira. Aí você me fala assim, Plínio, eu estou tendo 15. Aí 15, mas como é que você está de ocupação? Ou seja, do total de horas que você tem na clínica, quanto está ocupado? Aí você fala, metade, 50%, aí você pega lá, pega os seus números, exatamente 50%. Pô, se você com 50% está fazendo 15 mil, você está fazendo o equivalente a 30 mil. Ou seja, dentro do que você tem ali, você está indo bem. Então o seu problema é exclusivamente aumentar volume. Então se você aumentar a demanda, se você aumentar o volume de clientes, você vai chegar lá. Pode ter outras pessoas que falam assim, eu estou com 15 mil, e qual a sua ocupação? Digamos que seja 100%. Ou se a pessoa está com 15 mil, com 100% de ocupação, o que está acontecendo? Ou o preço está extremamente baixo, ou não tem produtividade, ou está inadimplente, como a gente falou agora há pouco. Consegue começar a entender o que eu quero dizer? Sem o diagnóstico, eu vou dar solução errada. Por isso que eu falo, sem número, não tem gestão, tem chute. Então eu estou chutando, ok? Então, saber números, saber indicadores é para isso, tá? Então tá, aqui eu estou falando de uma forma genérica sobre indicadores, da importância que eu preciso ter de números para poder ter controle da minha empresa, porque senão eu não controlo a minha empresa vai indo, né, como eu já mencionei aqui, como se fosse um barquinho que é onde o vento levar, vai, seja o que Deus quiser. Agora, eu quero ser aquela pessoa que estou pilotando o barco, que vou levar para onde ele quer que vá. Beleza? Então sim, tem a direção e precisa ir no caminho que eu quero que ela vá. Isso é o que faz a diferença. Então isso é a gestão, e para fazer esse tipo de gestão eu preciso ter números. Muito bem, mas dito isso, hoje o nosso assunto de trazer a voz do cliente para dentro, esse é o nosso tema de hoje, né? Como trazer a voz, a importância de trazer a voz do cliente para dentro, é que eu quero dizer para você que entender o cliente e fazer alguma coisa a respeito disso para melhorar o processo requer números, requer avaliação. Então eu preciso também aprender a medir a satisfação do cliente, aprender a medir o que o cliente acha importante para eu poder atender isso aí. Ou seja, como disse o Drucker, como a gente falou agora há pouco, eu preciso entender o processo, medir o processo, porque eu só vou entender o processo se eu medir ele. Então eu meço as coisas, eu entendo passo a passo, aí eu começo a falar, poxa, agora entendi. Então o meu problema não é gerar demanda, talvez seja a conversão. Por exemplo, não pode ser isso?
talvez você esteja... Imagina o seguinte sentido, vamos ver se você vai entender isso com clareza. Você atrai, você faz uma propaganda, uma ação, não interessa, e vem 100 pessoas. Todo mundo que você atraiu, que te ligou, vamos supor que você fez uma ação que todo mundo vai te ligar pelo telefone. Imagina, hipoteticamente. Todo mundo que liga, todos os 100, vão agendar? Não, não vão. Então, uma parte vai agendar, outra não, certo? Tá bom. Aí todo mundo que agenda, primeira consulta aparece. Infelizmente a gente sabe que o índice de falta em primeira consulta é muito alto, você sabe disso. Né? Tá bom, aí não é todo mundo. Tá bom, então já diminuiu bastante, certo? Aí todo mundo que comparece vai fechar um tratamento com você? Não, não é verdade. Também não é todo mundo que vai fechar um tratamento com você, não é? Então tá, agora vamos medir isso. Então você entendeu que aqui tem um processo? Eu trouxe pessoas, as pessoas agendaram, as pessoas compareceram, as pessoas fecharam o tratamento, as pessoas, enfim, depois foram pagando, etc. Certo? Não tem um processo aqui? Agora eu pergunto, se você trouxe 100 pessoas, quantas, ou seja, quantos por cento, né, que eu usei o número 100 para ficar mais fácil, quantas dessas 100 pessoas agendaram? Aí você fala assim, eu vou medir, eu vou olhar no meu sistema, e você fala assim, exatamente, eu tenho aqui 50. Então assim, eu consegui atrair 50 pessoas, 100 pessoas, mas só 50 agendaram. Tá bom, aí vamos assim, e quantas destas 50 efetivamente compareceram? Vamos supor que você tenha novamente 50%. Então tá, 25 pessoas, né, ou seja, 50% dos 50, efetivamente apareceram lá. Desses 25 avaliações, orçamentos que você fez, quantas fecharam? Então vamos supor que 5 pessoas fecharam. Tá bom. E ainda vou te perguntar, qual foi o valor médio de cada tratamento fechado? Ah, foi R$2.000. Bom, então eu consegui 5 pessoas, fechando em média R$2.000 cada uma, eu fechei R$10.000 no todo. Será que valeu essa campanha ou não? Mas você percebe que ao fazer isso que eu acabei de mencionar, eu estou entendendo que existe um processo, tem um passo a passo. Deu para entender? Então tá, às vezes, por exemplo, nesse exemplo aqui, você está conseguindo só aqueles R$10.000 e fala, poxa, eu não estou sobrevivendo só com esses R$10.000. Então, dá-lhe mais propaganda para captar mais cliente. Você consegue enxergar o quão insano é isso? Você consegue enxergar? Porque se você conseguiu atrair 100, só que você conseguiu fazer com que no final desse funil só tivessem 5. Seu problema está onde? Na atração? Não, está no processo. Então, se você investir mais para atrair mais pessoas, com esse aproveitamento de 5%, vai ser bem ruim. Então o que seria mais lógico você fazer? Você começar a identificar, agora que você identificou o processo, porque você mediu. Então você fala assim, poxa, então deixa eu melhorar aqui. Eu preciso melhorar, dar um jeito de fazer com que quando a pessoa entrar em contato comigo, que o jeito da minha secretária falar, o jeito com que a gente conversa, o script de abordagem, enfim, seja melhor, né, para que mais pessoas agendem. Né? Então, aí você muda o processo, você muda o jeito, você muda o seu script, e aí, ao invés de que só 50% daquelas agendarem, você talvez consiga aumentar isso para 70%. Então, das 100 que chegaram, 70 agendaram. Aí você lembra que você tinha depois 50% de pessoas que compareciam. Se você melhorar um pouquinho isso para 60%, aquelas 70, estou falando muito número, alguns estão se perdendo na matemática, né? Desses 70 que agendaram, né, 42 ali vão comparecer, né? Vão comparecer, poxa, já melhorou. E aí se eu melhorar a minha conversão, a minha capacidade de venda, lembra que eu tinha 25 pessoas para quem eu vendi, só fechei 5. Então se eu melhorar a minha venda, se eu conseguir fazer com que 42 pessoas estivessem ali, eu posso conseguir talvez fechar 20, se eu melhorar ainda agora a minha técnica de abordagem de venda. Entendeu? Quantos clientes eu trouxe a mais? 0. Porque o meu problema não era a captação. O meu problema era outros detalhes do processo. Era o agendamento, o comparecimento e talvez a conversão. É isso que eu quero mostrar para você. Então gestão se faz com números. Por isso que eu falo, a essência do capítulo, tenha tudo sob registro, é assim, se você não anota, você não tem informação. Se eu não ponho o dado num sistema, num caderninho, num papel de pão, não interessa. Mas se eu não anotar, eu não tenho como medir. E se eu não estou medindo, eu não tenho a menor ideia se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, como que eu vou melhorar, e se a coisa que eu fiz para melhorar deu certo ou não, quanto deu certo ou não. E eu vou chutar. É como se eu tivesse um paciente que eu não sei bem o que ele tem, então por via das dúvidas eu dou um antibiótico, um analgésico, um anti-inflamatório, um antialérgico, eu dou tudo, porque um deles vai dar certo aí.
Isso seria uma péssima medicina, uma péssima odontologia, como seria uma péssima gestão fazer isso. Ou seja, chutar, né, não saber o que está acontecendo. Então, essa é a essência do assunto, é eu ter tudo sob registro para poder medir. Mas como o nosso tema é a voz do cliente, eu quero nessa segunda metade da nossa conversa falar o seguinte, como é que a gente faz esse tipo de abordagem quando o nosso assunto é atendimento ao cliente, quando eu quero saber de melhorar as coisas que eu tenho a respeito do meu cliente, tá bom? Então vamos lá. Eu quero dividir essa parte agora da nossa conversa aqui em duas coisas, ou seja, porque eu preciso medir duas coisas, dois grandes itens, dois grandes blocos de coisas com relação ao meu cliente. Então presta atenção nisso. Se você tem lá seu caderninho do lado aí, presta atenção nisso, anota aí. Dois blocos de coisas que você precisa trabalhar na sua gestão para começar a medir a partir de hoje. Quais são elas? Primeira delas, preferências, e a segunda, satisfação. Vamos por partes. Preferências. Para eu saber as preferências do meu cliente, de quem eu atendo, o que você tem que saber antes? Vou dar uma dica. Começa com público e termina com alvo. Lembra daquela aula que a gente fala que não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido? Não existe, não existe. Então, eu preciso saber quem é o meu cliente, né? Quem é o meu avatar? No marketing digital a gente usa esse nome hoje. Quem é o meu público-alvo, né? Eu preciso saber quem é essa persona, quem é a pessoa que eu vou atender. Então, eu sei muito bem quem essa pessoa é, eu consigo mergulhar no mundo dessa pessoa, eu consigo saber como é que é o dia a dia dela, quais são suas dificuldades, seus anseios, seus medos, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Tá? Então o que eu vou medir? Então presta atenção. Então nós estamos no item preferências, certo? Para a gente medir o item preferências, a gente tem que entender profundamente o público-alvo, certo? Você entendeu? Então o que você tem que medir? O que você tem que saber? Então vamos resumir isso em, eu preciso saber aquilo que o meu cliente, meu público-alvo, meu avatar gosta. O que ele gosta? Né? Então assim, ele gosta, em termos de preferência, né? Ele gosta de ser atendido no primeiro horário. Ele gosta de sala de espera sem barulho. O meu cliente típico gosta de poder chegar a qualquer horário e ir embora. Ele quer consulta rápida, ele gosta de, consulta de meia hora. Não, o meu cliente gosta de fazer o tratamento todo e concluir rápido. Então ele gosta, se você falar para ele assim, você vai vir aqui 2 dias seguidos, ficar o dia inteiro de boca aberta, ele vai amar, fala, uau, porque ele gosta de atendimento rápido, ele gosta da conclusão rápida. Tem cliente que gosta de conversar, tem cliente que gosta de não conversar, né? Então, o que ele quer? Então, para eu entender isso, eu tenho que entender esse meu avatar, entender esse meu cliente, entender meu público-alvo e ver o que para ele faz sentido. Então, nós estamos falando que eu preciso entender preferências e satisfação. Então, nesse caso, estou em preferências, dentro de preferências, item 1, o que ele gosta. Tá bom? Então, quanto mais você entende o seu público-alvo, quanto mais você tem ele claro, mais fácil é. Se você não tem um público-alvo, você fala, mas talvez, pode ser aquilo, eu acho, que aí vai ficando de novo chute. Não é gestão, né? Então tá, o que o seu cliente gosta? Você vai anotar. Então você pega lá o papel e começa, meu cliente gosta disso, meu cliente alvo, meu cliente típico é esse aqui, né? Ele prefere isso, prefere aquilo, ele já mencionou, já falou, tal. Você não sabe? Vai perguntar. Você vai fazer pesquisa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Daqui a pouco eu vou te falar como que você vai conseguir melhor essas informações, ok? Mas uma boa parte a gente consegue já ir idealizando, entendendo a partir do momento que eu sei quem é meu público-alvo, ok? Segundo ponto dentro de preferências é o contrário, é o que ele detesta. O que esse cliente não quer de jeito nenhum? Por exemplo, imagina que você está levando o seu filho, seu primeiro filho, um bebezinho no pediatra pela primeira vez. O que você não quer de um pediatra? Né? O que você não quer? Você, pelo amor de Deus, se o pediatra tiver tal comportamento, eu fujo. Né? Escreve aí, o que você acha que se um pediatra tivesse comportamento, você fala, pelo amor de Deus, eu vou embora na hora. Né? Pode ser um comportamento, pode ser um jeito de estar, de vestir, de falar, qualquer tipo de comportamento. O que poderia ser para você um horror em termos de encontrar isso num pediatra? Você fala, não vou entregar meu filhinho na mão de uma criatura dessa de jeito nenhum. Tô fora de marré. Então, o que poderia ser isso? Então escreve aí, o que você acha que poderia ser? Né? Que tipo de sensação seria essa
ruim? Seria o jeito que ele se veste? Seria uma forma de não olhar nos olhos e não nem examinar a criança? Alguma coisa assim, muito provavelmente, né? Então assim, ele começa a falar, você não olha nem para a criança, por exemplo? Então poderia ser, talvez. Enfim, só para a gente ter alguma ideia, né? Algumas pessoas devem estar imaginando as possibilidades que você tem dentro desse universo aí. Da mesma forma, então, o que seu cliente... Falta de carisma, obrigado, Carol. O que você imagina que o seu cliente não gosta? O que o seu cliente não gosta? Não falar com a criança, só com os pais, é isso aí, valeu, é isso aí. Então, ignorar, né? Ignorar a criança e por aí vai. Então, o que o seu cliente não quer? O seu cliente não quer, talvez, barulho, talvez o seu cliente não queira exposição demais, talvez ele queira um pouco de sigilo, né? O que o seu cliente talvez queira ser atendido na hora, não ficar esperando, não perder tempo, não ser desmarcado. Ficar sendo desmarcado toda hora, praticamente todo cliente detesta, né? Toda hora, não vai poder atender hoje, vamos mudar, vamos mudar. Detesta esse tipo de coisa, né? Então, você vai listar também o que ele gosta pra caramba, o que ele detesta pra caramba. E aí isso vai te dando um mapa do que você precisa arrumar na sua clínica, né? Você vai te dando um mapa, né? Atrasos, obrigado, Érica, isso aí também. Que mais? Então, dentro do item preferências, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? O que ele detesta, Por que eu falo detesto? Estou usando essa palavra mais forte aqui. Porque o que ele gosta atrai, faz ele ficar, faz ele permanecer, tá? Porque é coerente com o que ele imaginava. Se o que ele detesta está presente, repulsa, entende? Se o que ele detesta está presente, repulsa, ele vai embora. Não é que ele tolera, não. Se é o que ele detesta, se é que ele não gosta, ele talvez preferia, não é preferir, aqui é detesta, ele repulsa. Então você tem que eliminar tudo que o seu cliente-alvo, que o seu avatar, que o seu público-alvo especificamente ele detesta. Ok? Então, você vai fazer aquele bloco de coisas que ele gosta, que estão nas preferências, você elimina tudo aquilo que ele detesta, e o terceiro ponto disso, você vai encontrar tudo aquilo que ele idealiza, que ele imagina, que ele sonha, mas não encontra. Olha lá. Aquilo que ele fala, putz, um médico assim, um dentista assim, seria fantástico, mas ele não encontra. Frederico, consultório sujo, perfeito. Eu saio correndo, um consultório sujo, nojento, eu saio correndo também. Isso aí. Então, isso é o que ele detesta. Agora vamos pensar, o que ele idealiza? Talvez ele idealize um atendimento excepcional da recepção. Ele não sabe exatamente isso. Quando a gente fala que o cliente idealiza, é porque está meio que no subconsciente. Ele não tem muita convicção de que ele quer aquilo. Tá? Ele não tem toda a clareza disso. Mas se aquilo aparece para ele, por exemplo, o cliente provavelmente espera ou gostaria que aquele pediatra desse algum tipo de contato para ele, né? Um telefone. Acho que você gostaria de ter um pediatra que desse o celular. Acho que você ia falar, uau, isso aqui é legal, né? Então, agora, para algumas pessoas isso é essencial. Para algumas pessoas é essencial, para outras é uma preferência. Agora, imagina o que eu estou falando. Então, a pessoa idealiza isso, ele fala, eu gosto, para mim tem que ser um cara, um pediatra, uma pediatra que dá o celular, né? E aí ele procura 1, 2, 3, 4, procura 5, 6 pediatras na sua cidade e nenhum faz isso. Aí finalmente ele encontra um que faz. Essa pessoa não só dá o celular, mas como tem um mecanismo, tem um aplicativo de relacionamento, de conversa com as pessoas que permite essa conversa melhor, tem uma espécie de telemedicina, tem um banco de informações a respeito de, como se fosse dúvidas mais frequentes, que a pessoa já pode acessar, uns vídeos e tal. Aí você fala, uau, porque aonde eu vou ter isso? Em lugar nenhum, porque os outros concorrentes são aquém do que ela idealiza. Não é porque ela detesta. O que ela gosta está lá, né? O que ela detesta, mas não é essa a questão. Então o terceiro ponto é mais do que a pessoa conseguiu imaginar. Ela vai além, entrega mais, faz mais alguma coisa, surpreende esse cliente. Então, isso é o que eu estou querendo dizer, que o cliente imaginou, idealizou, sentiu, desejou mais profundo e ninguém atende, ninguém trata daquele jeito. Ninguém na região ele não encontra em lugar nenhum, só lá. Ou seja, lá é especial, lá é único, lá é diferente. Lembra da concepção que a gente falou na live anterior, o que é a diferenciação? De ser único, ser especial, ser diferente, gerar valor? Então, é isso. Então,
Quando eu estou entendendo o meu público-alvo, eu tenho que listar para mim, de alguma maneira, aquilo que ele gosta, aquilo que ele detesta, o que ele gosta para eu enfatizar, aquilo que ele detesta para eliminar, e tentar procurar o máximo possível, mergulhar na mente do meu cliente-alvo, desse meu avatar, dessa minha audiência básica aqui, para eu poder encontrar elementos que possam agregar muito valor do que eu faço para ele e que ele não encontra em outro lugar. Ele gostaria muito de encontrar, mas não encontra. Então eu vou oferecer aquilo meio que em primeira mão, eu sou o cara que vai oferecer aquele tipo de coisa, aquela diferenciação, ok? Então eu preciso medir e pesquisar essas coisas também para tudo isso fazer sentido. Ok? Deu para entender? Acho que deu, né? Então tá, eu falei para vocês que a gente vai medir com relação ao cliente duas coisas. A primeira, preferências, e a segunda, satisfação. Preferências, então, o cliente gosta, o que ele detesta, e aquilo que ele idealiza, que ele procura, mas não encontra em outro lugar e só vai encontrar com você. Acho que você conseguiu já montar um mapa para você, né? Tem um mapa de coisas para você fazer. Se você pegou aqui a ideia, você tem já uma lista de possibilidades para começar a melhorar a sua clínica. Então, manda bala com relação a isso. Parte 2. Então, preferências é uma e outra é satisfação. O que é satisfação? Agora a gente precisa ter uma conversa séria. Satisfação, sob esse ponto de vista do marketing raiz, é a proporção do que a pessoa sentiu, do benefício do que ela recebeu, quando ela compara com a expectativa que ela tinha. Então a pessoa tinha um tipo de expectativa com relação àquele curso, aquele atendimento odontológico, aquele atendimento médico, um corte de cabelo, uma peça de teatro, certo? Qualquer serviço. A gente tem isso com um produto também, claro, mas com uma viagem, por exemplo. Então você tem expectativas, sejam elas claras ou não. Muitas expectativas são um nível de subconsciente, né? Ou seja, você não tem clareza daquilo. Você tem uma sensação, você gostaria, você não sabe, você nunca externou aquilo, você nunca falou dessa forma, mas você tem a expectativa de como vai ser a viagem, como vai ser o quarto de hotel, você tem a expectativa de que o corte de cabelo vai ficar legal, você tem a expectativa de como o médico vai te atender, você tem a expectativa, o seu paciente tem a expectativa de como você, dentista, vai atender ele. Ele tem a expectativa. Então, satisfação é a relação entre o que ele percebeu, a experiência dele, ok? É o que ele acha. Não é o fato, é o que ele percebe, é o que ele acha, comparado com a expectativa que ele tinha. Então, se a expectativa dele for muito alta, a chance é muito grande de você não atender a expectativa dele. Você tem uma expectativa muito alta, porque você exagerou na sua comunicação, na sua propaganda e na sua venda, você exagerou demais, a expectativa foi muito alta, ele não vai perceber que foi tudo aquilo, ele vai ter uma sensação de não satisfação, ou seja, de frustração. Por outro lado, se a expectativa dele é baixa e você fizer o mesmo atendimento que você fez, você vai superar a expectativa, não vai só atender, você vai fazer algo que ele vai achar que foi além do que ele esperou, porque ele tinha expectativa baixa. E aí ele vai falar, uau, que demais. E o que acontece quando o cliente fala, uau? Ele indica outro, ele fideliza e indica outro, ele vai trazer outras pessoas para você, vai facilitar o seu processo, ele realimenta a sua clínica com outras pessoas. Faz sentido? Então o que você precisa fazer? Encontrar métodos, encontrar meios de superar a expectativa do cliente, certo? Para superar a expectativa, o que você tem que saber? Qual é a expectativa? Ou seja, o que ele pensa a respeito. Entende mais uma vez como é importante eu saber quem é o meu público-alvo e começar a medir um pouquinho essas coisas? O que ele gosta, o que ele detesta, suas preferências, etc. Porque sem essas medidas, sem essas métricas, a minha satisfação do cliente também é chute. Também é chute, porque eu não sei exatamente qual expectativa ele tem. Então eu preciso ter métricas para isso. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. O meu mestrado, a minha tese de mestrado, quem quiser posso passar para vocês, se alguém quiser. A minha tese de mestrado foi sobre um método chamado ServQual. Não sei se já ouviram falar. ServQual é um método muito antigo, criado nos anos 80, começo dos anos 80, 83 ali, que é um método que faz uma análise de gaps, de hiatos. Então ele faz uma primeira amostra, avalia só para serviços, tá? O método ServQual. Então ele avalia serviços numa região, por exemplo, num hotel. Então você vai lá, avalia o que as pessoas têm de expectativas, elas dão notas para a importância de cada item.
entende? Qual a importância que você dá para o folder? Qual a importância que você dá para o preço? Qual a importância que você dá para o atendimento, para a limpeza, para o cheiro do lugar, etc. Né? Então você tem lá uma lista. E aí depois você pega uma outra amostra do mesmo lugar e compara notas para cada item. Então aqui você está vendo a importância que dá, ou seja, a expectativa que ele tem com relação a isso, um grau de importância. Depois eu meço o que de fato, uma outra amostra, mas ali significativa também, de fato está avaliando, e eu vejo se tem gaps, ou seja, se está muito diferente um do outro. A minha tese de mestrado foi exatamente pegar essa metodologia, eu modifiquei a cervical, eu fiz modificações nela, eu acrescentei itens, mudei a forma de perguntar, acrescentei um blocozinho, acrescentei itens de preço, por exemplo, forma de pagamento, coisas de comunicação que não tinha, de marketing digital, por exemplo. Eu acrescentei alguns itens e fiz uma validação, né? Coloquei em várias clínicas isso para rodar, para ver se faria sentido, se eu conseguia validar o novo modelo. E sim, foi válido. Mas o que eu quero contar dessa historinha é para dizer o seguinte, que existem ferramentas. Eu posso usar vários outros tipos de ferramentas até bem mais simples do que a cervical, mas se eu quisesse eu até poderia fazer isso de uma forma bem clara. Eu faço uma amostragem com os meus clientes. Imagina isso, você pegar um formulário como esse e testar uma base dos seus clientes. Perguntar para 100 pacientes seus qual o grau de importância que ele dá numa nota de 0 a 10 para vários dos itens. Você imagina que tesouro você tem na mão? Que filé mignon que você tem na mão? É isso que eu estou falando. E depois, depois que você mediu o que eles acham importante, você já sabe que isso aqui é top, isso aqui ele adora, isso aqui ele detesta, você já entendeu isso? Aí você mede como é que você está com relação àqueles itens. Se tem um item que fazem muita questão, que é os seus primeiros, segundo, terceiro item nessa escala, e aquele item está fraco, cara, você já sabe que ali é o seu maior gap. Corre para arrumar, porque isso aí vai fazer o paciente ir embora. Entendeu? E tem itens que você consegue perceber que você está superando já a expectativa dele, você já está entregando mais do que ele imaginava. Então isso é lindo de você poder usar. É uma ferramenta que te dá um mapa do tesouro ali, sensacional, sensacional. Ok? Então, quando eu vou falar de satisfação, eu estou falando então de uma comparação entre aquilo que a pessoa tem de expectativa e aquilo que efetivamente ele está alcançando. Certo? Então assim, eu sinto isso, eu tinha essa expectativa, superou, então superou, eu me engajo, eu indico para outra pessoa, eu fico aqui de novo e tal. Pô, show de bola, tá bom? É isso aqui. Quando eu estou falando de satisfação, eu tenho que ver dois aspectos, tá? Dois aspectos que as pessoas vão avaliar. Todo cliente vai avaliar isso de alguma forma. Um é com relação a resultados. É esse, assim, como é que foi a limpeza? Então eu estou vendo a limpeza aqui. Então como é que foi isso aqui? Né? Como é que foi? Como é que foi a mão do dentista? Tá? A mão pesada ou não? Como é que foi o atendimento? Como é que foi o grau de segurança que o profissional falou? Olha como é importante isso. Falar com segurança, falar com credibilidade. Ou ele falou titubeando, não estava com um bom diagnóstico, não estava entendendo direito, você não entendeu nada que ele falou, enfim. Então isso é com relação a resultado, o resultado pode ser a restauração deu certo, a prótese não deu certo, etc. Mas também resultado é isso que ele está vendo de prático. E a experiência é o processo disso tudo acontecendo. Então, por exemplo, a satisfação às vezes sei lá, vamos supor que você foi fazer uma prótese. A prótese ficou linda, deu super certo, mas o paciente se machucou, você machucou ele algumas vezes durante o processo, tá? Você não respondeu as perguntas dele quando ele precisava, você não tratou ele bem no determinado momento, sei lá, vamos supor que você cobrou ele errado, por exemplo, você cobrou o cheque dele 2 vezes, sei lá. Então assim, a experiência foi ruim, ele nunca tinha onde estacionar para chegar na sua clínica, entendeu? Que não é só o resultado das coisas que efetivamente ele vê e consegue medir, mas ele também tem a ver com a satisfação do cliente, o processo, a experiência que ele tem durante o processo para chegar até você, em cada consulta como é que ele vai fazer, como é que ele é recebido, como é que ele troca essa informação com você e por aí vai. Entendeu? Então olha, se eu estou falando que é importante a gente medir tudo, e para encantar o cliente eu também tenho que fazer uma gestão sobre isso, e isso tem um método, então vamos lá, vamos repetir aqui para você para entender bem claro. Você, sob o ponto de vista da gestão do cliente, você tem que pensar em algumas coisas, sob o ponto de vista das suas preferências
e medir isso, identificar as preferências, fazer um mapa aqui, e eu preciso do outro lado medir também e ter uma forma de ter isso anotado, registrado e ter para poder agir sobre isso aqui, algumas coisas com relação à sua satisfação. Suas preferências, o que ele gosta, o que ele detesta e aquilo que ele não encontra em lugar nenhum que você vai poder oferecer, isso já dá um bom, imenso mapa. E com relação à satisfação, aquilo que você pode superar a expectativa dele, porque você vai medir qual é essa expectativa, você vai entender a importância que ele dá para as coisas, sob o ponto de vista de resultado, ou seja, como ele quer que seja entregue, se é rápido, se é devagar, se em várias sessões, se não é, como você acha que vai ser essa expectativa dele com relação a resultado e com relação à experiência. A experiência toda do processo de vir outra vez, e ter que voltar, e aí não atender no horário, aí tem um monte de coisa. E por que o seu cliente vai embora? Adivinha? Por contínuas baixas, por frustração, por não atender a expectativa continuamente. Pronto, vamos falar assim. Então, pequenas vezes eu não estou atendendo a expectativa do meu cliente. Então aqui não foi legal, aqui não foi legal, aqui não foi legal, aqui não foi legal, aqui não foi legal. Ele vai frustrando, aquilo vai virando um monstrão, entendeu? Então, isso pode acontecer? Pode, com todos nós. Acontece comigo também, pode acontecer, né? Mas a ideia é que você se dedique a fazer com que isso seja exceção da exceção, porque você consegue mensurar o que o seu cliente gosta, o que ele prefere, para você caminhar na direção de ser sempre o máximo possível das vezes espetacular, tal, superando a expectativa do cliente. Então, medindo esse tipo de coisa. Ok? Maravilha! Eu falei então para vocês aqui até tinha uma surpresinha no final e tal, né? Então, obrigado por ter ficado aqui no final. Vou falar isso aqui já para você. Eu quero deixar uma frase que está no livro. Essa frase que está no livro já deu pano para manga, que já tive que participar de discussões bem legais, mas sim, no bom sentido com relação a isso. A frase é: o cliente que reclama te ama. Mas cara, que raiz. Então, porque quem detestou o seu trabalho e não te dá importância, vai falar mal para os outros. Ele sai falando mal para todo mundo e dane-se você, né? Se você foi num lugar, você ama aquele restaurante, por exemplo, nossa, eu amo aquele restaurante, de repente trocou um garçom. Esse garçom foi super mal educado com você. Você ignora e sai falando para todo mundo que aquele restaurante é um lixo? Ou você, se você já tem aquele relacionamento, você chama lá o maître, o dono, do gerente e fala assim: cara, esse garçom novo aí tá queimando o filme, cara, ele me atendeu mal. Então, essa reclamação, a reclamação, quando chega para você, ela foi feita para você, é porque a pessoa acredita que você é capaz de mudar, que você tem interesse em ouvir aquela reclamação porque você é capaz de mudar. Às vezes não para ela, mas porque ele acha que você merece ouvir. Entendeu? Então, ainda que você esteja fazendo sua pesquisa de satisfação e a resposta seja ruim, veja isso como uma oportunidade. Se você não tiver a resposta ruim, tem gente que quer fazer a pesquisa de satisfação e só quer nota 10 e tudo. Na verdade, eu até falo isso para os meus clientes: a gente não gosta de nota 10. Por quê? Se todo mundo dá nota 10, eu não sei como arrumar. Eu não sei como melhorar. Eu quero nota 9, 9,5, entendeu? Para você assim, melhora aqui nisso, melhora o cafezinho, melhora aquele atendimento, temperatura do ar-condicionado, a música ambiente, melhora aqui. Porque aí eu tenho um mapa do que melhorar. Tá bom? Então, não se assuste com baixas notas. Baixas notas são indicadores, são abençoadoras, são notas que te ajudam a entender aonde você está errando, aonde você não está indo bem. Elas te dão um norte, te dão um mapa do tesouro daquilo que você vai consertar. Ok? Então, esse entendimento é importante na hora que você estiver fazendo a sua avaliação, a sua pesquisa com os seus pacientes, porque você vai ouvir crítica. E às vezes a gente não gosta muito, né? Mas tudo bem, mas faz parte do pacote aí. Então, qual é a minha surpresa para você, que eu falei que tinha uma surpresinha e tal? É o seguinte: existem vários tipos de pesquisa que você pode fazer com o seu cliente, né? Uma dessas pesquisas que a gente gosta muito de fazer, a gente chama de pesquisa exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? É quando você vai pegar uma amostra dos seus clientes, todos acima de 18 anos de idade. Não pode ser um cliente que está vindo pela primeira vez, de preferência nem a segunda, ele já tem que estar na terceira, quarta vez, ele já experimentou, já está lá, já está em tratamento. Não quem está chegando agora fazendo avaliação. Essas pessoas não devem responder esse questionário, tá bom? Você aplica um questionário para elas ativamente. Apresenta para ela e fala assim: Sr. João, o senhor
por favor, a gente quer fazer uma avaliação aqui para melhorar muito o nosso atendimento aqui. O senhor poderia nos ajudar? Tem que ser uma abordagem desse jeito, não é ele pegar um papelzinho e nem levar para casa, é na hora. Ali na sala de espera, entrega para ele e fala assim, o senhor preenche aqui para mim? Por exemplo, frente e verso, tá? Quando o senhor terminar de preencher, o senhor dobra e põe naquela urna ali, tá? E ele não vai precisar botar nome nem nada. E aí ele vai escrever. Quanto mais ele lascar o verbo, melhor, porque você vai conseguir ter informações a respeito do que não está tão legal, tá bom? Então você vai fazer essa amostragem, ou seja, durante um mês mais ou menos, 3 semanas, é um número que eu geralmente uso com os meus clientes. Pega o máximo possível de pessoas ali ao longo de 3 semanas, 4 semanas, se for o caso, e aí esse questionário todo, você vai juntar tudo isso, aí você vai ter um baita trabalhinho, mas vai tabular tudo isso e vai chegar às conclusões. Né? O que os clientes estão achando, o que está bom, o que está ruim. E aí você vai perceber isso, o que está legal e o que está ruim. E se muita gente deixar uma resposta em branco, isso é sinal ruim. Porque no Brasil, nós latinos, muitas vezes a gente não quer falar mal, a gente deixa um item em branco. Ou pode ser também porque a pessoa não entendeu a pergunta ou não quer se manifestar. Tá bom? Mas qual é o meu presente para você então? Esta pesquisa chamada exploratória, lá no grupo nosso do Telegram, no grupo Consultório Empresa, no Telegram, estará lá para você daqui a pouquinho um modelo, ok? Vou deixar um PDF lá com um modelo dessa pesquisa para você baixar, você imprime, modifica se quiser, mas enfim, lá já está prontinho como eu uso com os nossos clientes da consultoria, da mentoria. A gente usa este modelo, é exatamente o modelo que eu uso. Estou passando para vocês, é exatamente o mesmo, ok? Então, se quiser usar, usa o mesmo lá. O que você pode fazer é redigitar, se quiser apagar meu logo lá, eu invento assim, pega ele, usa lá, aplica, tabula, analisa e manda bala, ou seja, faz a diferença, faz acontecer. Vai estar lá esse material para você daqui a pouquinho. Eu espero te ajudar com isso, eu espero que você use esse material, que você faça essa avaliação, para você identificar tudo aquilo que você pode melhorar, ok? Então é isso, gente. O desafio para vocês é fazer essa pesquisa, mas como muita gente não vai conseguir fazer pesquisa agora, porque as clínicas estão fechadas, estão apenas parcialmente funcionando, então você vai fazer oportunamente, mas já pega e já se prepara para isso. O meu desafio final, toda live tem um desafio final, meu desafio então é para você pensar, qual é a reflexão que eu quero que você faça, é para você pensar assim, como eu vou fazer para trazer a voz do cliente para dentro da minha clínica, ou seja, como é que eu vou fazer o meu cliente ser ouvido e a sua opinião, a opinião do cliente ser respeitada, como é que eu vou buscar essa informação, como é que eu trago a voz do cliente para dentro, como é que eu falo ele me falar, como é que eu faço ele, se tiver alguma reclamação, algo que eu não gosto, falar para mim e não falar para fora. Fica neurótico com isso, é importante você ficar neurótico por isso, para saber assim, o que eu vou fazer para poder não só encantar meu cliente, né, mas para conseguir isso aqui, como é que eu vou fazer para entender o que ele gosta, o que eu preciso, que expectativas ele tem para poder superar, para poder encantar, para poder ter ele perto de mim para sempre, para fidelizar esse cliente comigo. Gente, fazer isso, cara, é revolucionário. Vou te falar que a gente já teve projetos em clínicas de consultoria e tal, que fez uma diferença assim absurda, cara, monstruosa, só o fato da pessoa ter mapeado agora o que faria diferente para o cliente ali, tá bom? Então eu espero que isso te ajude bastante. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por sua audiência, por ter ficado até aqui, pelo apoio, pelas palavras de incentivo, por tudo aquilo pelos comentários que fizeram aí. Obrigado por todo esse envolvimento de vocês aí. Eu espero vocês ali no nosso grupo ali do Telegram, o grupo Consultório Empresa, para pegar essa informação. E terça-feira que vem, a gente está aqui de volta, hein? Olha, agenda, bota aí na agenda. Terça-feira que vem, 19 horas, a gente está aqui de volta para a parte 5 dessa nossa série aqui. E tenho certeza que vai ser bem legal, se prepara que vem mais muita coisa. E agora está ficando cada vez mais quente. A gente está só aprofundando. Então, muito boa noite para vocês. Até terça-feira que vem a gente vai se encontrar no mesmo lugar aqui. Um forte abraço, boa noite. Deus abençoe vocês. Até mais.